a uma outra congregação. E naquele dia foi interessante, eu queria compartilhar isso com os irmãos antes de iniciar a mensagem, porque o Senhor colocou essa palavra, foi exatamente através daquele culto, né? E eu saí da minha casa tão quebrantada aquele dia. Na verdade, eu estava com o coração triste, porque fazia algum tempo que eu não sentia um quebrantamento da parte do Senhor. Eu estava me sentindo distante da presença do Senhor. E eu vinha para o culto e é como se eu não sentisse, não tivesse a sensibilidade de perceber a presença do Senhor durante o culto, durante os louvores. E eu cheguei a questionar o Senhor. Eu falei: nossa, meu Deus, eu sei que quando isso acontece, a culpa é nossa, nunca é de Deus, né? Porque a presença do Senhor, ela está disponível em todo momento para que você possa senti-lo, né? O Senhor, ele se faz presente em todo o tempo, mas o ativismo na nossa vida, as distrações, as preocupações, elas às vezes nos roubam a intimidade, e ela nos rouba muitas das vezes a sensibilidade de percebermos a presença do Senhor. E eu vinha, antes de chegar na nossa antiga igreja, né, para encontrar com as irmãs, para ir para aquele culto, eu falava assim com o Senhor: Pai, me renova, fala comigo neste culto, eu quero sentir a Tua presença, quebranta o meu coração. E naquela noite o Senhor enviou uma palavra tão gloriosa de confronto, né? Uma palavra de correção. E a palavra do Senhor diz, ela nos vai dizer que o Senhor, ele corrige a quem ele ama. E eu amo ser corrigida pelo Senhor, né? A palavra do Senhor também vai dizer em Provérbios que o sábio, ele ama a repreensão, porque ele aprende com isso. E foi uma palavra de confronto, e naquela noite o Senhor veio com uma presença tão gloriosa, quebrantou os nossos corações. Podemos sentir uma graça muito soberana naquele dia. E como nós estávamos num ministério diferente, nós tivemos muita liberdade para adorar o Senhor naquela noite. E oramos, choramos, nos prostramos na presença do Senhor. Foi algo lindo, foi algo tremendo. E depois de uns dias, a gente comentando sobre aquele culto, né? Teve até um dia que a Thaís foi lá no salão e a gente estava comentando. Falou assim: poxa, foi tão gostoso, foi tão sobrenatural, foi lindo de ver. Por que muitas das vezes a gente gostaria de ter essa liberdade de adorar dessa forma no nosso local onde a gente congrega, mas às vezes a gente fica se sentindo retido? Por que a gente não entrega essa mesma adoração quando nós estamos na nossa casa, né? E aí o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Eu meditando em tudo aquilo, eu pensei: meu Deus, é verdade, a gente precisa ter mais liberdade para adorar o Senhor. E o Senhor me trouxe essa palavra de 2 Samuel, capítulo 6. O contexto dessa mensagem vai narrar toda a história de Davi ali, na tentativa de trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Quando Davi, ele se torna finalmente rei e assume o trono de Israel, de Jerusalém, a primeira coisa com que ele se preocupa é em trazer a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, de volta para Jerusalém, para que a presença de Deus estivesse novamente no meio do povo. Amém? Os irmãos estão comigo? O teclado está baixinho, Ricardo, me ajuda aí. E nessa tentativa, ele tenta uma vez, mas ele não obedece às instruções corretas para trazer a Arca da Aliança. E uma pessoa acaba se ferindo de morte. Davi fica triste e deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Depois de 3 meses, ele soube da notícia que a casa de Obed-Edom estava sendo muito abençoada, porque a Arca da Aliança estava ali. E Davi alegra o coração em saber que a presença do Senhor, ela traz essa prosperidade, ela traz essa bênção. Ele fala: não, agora nós vamos buscar a Arca da Aliança para vir para Jerusalém, mas vamos buscar da maneira certa. Vamos buscar com os princípios que o Senhor estabeleceu, porque o nosso Deus, ele é Deus de princípios, né? E aí ele vai, reúne todos os levitas, os sacerdotes, eram 30 mil homens ao todo, trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E eles estão contentes e alegres com o Senhor. E nessa caminhada,
de Obed-edom, da casa de Obed-edom até Jerusalém, a cada 6 passos eles sacrificavam ao Senhor. Então, por onde a arca passava, ia se formando um rastro de sangue até chegar em Jerusalém. E isso aponta para o sacrifício de Jesus, né? A presença é restaurada com o derramamento de sangue, porque o Senhor, Ele restaurou a presença dEle nas nossas vidas através do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Ele nos restaurou a comunhão de volta. E interessante saber que o que me chama a atenção nesse versículo é que quando ele está entrando em Jerusalém, a palavra do Senhor vai dizer que Mical estava na janela e ela olha Davi entrando com a arca e com os homens cantando, tocando instrumentos, e Davi ele está vestido de uma roupa, de um vestido sacerdotal bem fininho, e ele começa a dançar ali diante da arca. E ele está muito alegre. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui no texto que ele vem dançando e ele entrega uma adoração tão frenética ali na presença do Senhor, porque o coração dele está realmente regozijando de alegria, porque a presença do Senhor está sendo restituída. E ele começa a dançar, ele começa a saltar, pular, gritar de alegria. E isso daqui já nos ensina algo, que para adorar o Senhor ali, ele está adorando, e ele está fazendo uma adoração espontânea na presença do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre adoração espontânea. Algo que o Senhor, Ele ama. Tudo o que aconteceu na história da humanidade, desde o princípio lá de Adão e Eva, até a morte e ressurreição de Cristo, foi com um único objetivo: o Senhor restaurar a adoração no meio do seu povo. Foi para isso que foi para isso, meu querido, que você foi criado. A sua existência, ela é feita com um único propósito: de adorar o Senhor. Você foi criado com esse propósito de engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos desenhados. Existe uma arquitetura dentro da nossa alma que contém um espírito de adoração, e o Senhor nos desenhou para isso. E quando o ser humano ele está com a sua visão cega espiritual, enquanto ele não tem um encontro verdadeiro com Cristo, com a presença de Deus, esse lugar fica ocupado por outras coisas. Mas o lugar da adoração, ela nunca está vazio. Tem pessoas que adoram ídolos, tem pessoas que adoram o time do coração, tem pessoas que adoram a si mesmo, adoram o dinheiro, adoram os prazeres da vida. Mas o coração do homem nunca fica vazio. Sabe, meu querido, se no teu coração essa noite o Senhor Jesus Cristo não estiver assentado nele, saiba que o lugar não está vazio. Alguém está aí. Alguém está ocupando o trono de adoração. E eu espero encarecidamente que seja a presença de Deus, que seja o Senhor Jesus que esteja assentado no trono do teu coração. E Davi, ele vem e ele está ali adorando, freneticamente, dançando, alegre, porque quando a presença do Senhor, ela vem, quando nós percebemos, quando somos sensíveis à presença do Senhor, é impossível você ficar estático, meu querido. O próprio salmista Davi, ele vai dizer que: Senhor, na sepultura não há lembrança de ti, na morte quem te louvará? Os mortos não louvam, meu querido. Os mortos não adoram. Sabe por quê? Ele está lá estático, eles não se mexem, não tem vida, não tem fôlego de vida. Mas quem está vivo é sensível à presença do Senhor. Não servimos a Deus por emoções, mas é impossível a presença do Senhor ela se manifestar em nosso meio e as nossas emoções não sentirem isso. E ali ele está adorando, dançando, glorificando. Deus está recebendo a adoração de Davi. Deus está contente, está se alegrando. Deus está fazendo algo novo para Jerusalém. E Mical está lá na janela, murmurando, olhando. E quando Davi chega, ela começa a destilar palavras de murmuração e de ódio, dizendo assim: que postura que é essa que você tomou? Postura vil, uma postura vulgar, diante das servas. Você deixou a postura ali de rei. Quem você pensa que é? Você é um rei. E você está ali bailando na presença do Senhor e tal.
E aí Davi, ele vai dizer no verso 21, e disse assim: porém disse a Davi, a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre todo o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais que isto me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Ela estava tentando dizer assim: você está se humilhando, dançando dessa forma, isso não é uma postura. Você está fugindo dos protocolos, você está fugindo dos padrões. Não não é assim que um rei deve se comportar. E aí Davi vira para ela e fala assim: Deus me escolheu. Perante a presença dele, eu tenho me alegrado. E se isso me traz humilhação, me humilharei ainda mais. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Davi, ele tinha um coração adorador, e ele entendeu que diante da presença do Senhor, aquela coroa que ele carregava na cabeça dele não era nada. Você sabe qual é o nosso problema? É que muitas das vezes a gente tem uma patente, uma carteirinha, sabe, escrito presbítero, diácono, pastor, bispo, apóstolo. E aí você se veste de uma arrogância tão grande, de um farisaísmo espiritual tão grande, cheio de protocolo, cheio de diz que me diz, politicamente correto, sabe? Só que diante da presença do Senhor, irmão, diante da presença do Senhor, a liberdade. Paulo, ele já disse: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não somos mais filhos da escravidão. Somos filhos da graça, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, para nos fazer livres. E livres para quê? Livres para adorar, livres para bendizer, para exaltar o Senhor, para se sentir livre, para dançar na presença do Senhor, para saltar de alegria. Mas Mical vai dizer para ele que aquela não era uma postura de um rei. Só que Davi não está se importando com a patente que ele tinha, com o que as servas iam pensar dele. É tão lindo isso, sabe? Quando a presença do Senhor, ela vem e você esquece quem está do seu lado, se está te olhando torto, se está te julgando. Você só quer adorar. Você não se importa se vão dizer: está ficando louco, está se amostrando, está falando demais, está com a voz muito alta, está incomodando. Você não quer saber. Você quer se entregar para aquela presença. Porque enquanto você adora o Senhor, Ele está transformando o teu coração. Ele está quebrando as algemas dentro de você. E quando você levanta as mãos para adorar e você fecha os teus olhos, o Espírito Santo, ele vem e derrama um bálsamo tão suave, sabe? No começo da minha caminhada com Deus, eu não entendia. Eu pensava assim, eu via os irmãos glorificando na igreja, eu pensava assim: Deus não é surdo, não precisa glorificar em voz alta. Eu glorifico em pensamento, Deus está vendo, Ele sonda os meus pensamentos. Aí eu via: levanta a sua mão. Aí eu falava assim: nossa, levanta, para que levantar a mão? Vem até aqui à frente. Eu, nossa, que vergonha, Deus que me livre. Eu vou na frente, nada, todo mundo vai olhar para mim. Só que ao mesmo tempo eu via que quem estava cheio do Espírito Santo, orando em línguas, falando em mistério, falava: meu Deus, que presença gloriosa, eu quero sentir isso, né? Isso é tão maravilhoso. E um dia eu falei: Senhor, por que eu não sinto isso que eu vejo as pessoas sentindo na igreja? Ele falou: porque você tem vergonha de me adorar. E foi nesse dia que o Senhor me ensinou que o nosso ego diante da presença dele não é nada, sabe? Às vezes você pensa assim: eu não vou levantar a mão porque vão me olhar torto, ficar com vergonha. Irmão, você não deve se envergonhar da presença do Senhor. Você tem liberdade para exaltar o nome de Deus. E a partir daquele momento, quando eu comecei a deixar o meu orgulho de lado, deixar a minha timidez, a minha vergonha, e me entregar para uma adoração espontânea, o Espírito Santo, ele veio, me batizou, me selou com a promessa. Comecei a viver experiências sobrenaturais na presença do Senhor.
Porque toda vez que eu pensava assim, alguém vai me olhar torto por eu estar adorando de pé ou adorando com a mão levantada, eu pensava assim, se isso está me causando humilhação, eu vou fazer ainda mais. Porque quando eu sou humilhado, o Senhor está sendo exaltado na minha vida. Porque o culto ele não é para mim, o culto é para o Senhor. Então não importa se eu estou passando vergonha. Se eu estou passando vergonha, a intenção é essa mesmo. Porque é o Senhor quem precisa ser exaltado, meu querido. Só que às vezes o orgulho nos impede de entregar uma adoração espontânea diante da presença de Deus. Mas o que Mical vai pensar? Mas não pode, mas isso daí é antiético, não é costume. Davi está dançando, está pulando, ele está saltando de um jeito que o vestido dele está levantando, ele não está nem aí. E quer saber, quem estava do lado nem percebeu, porque estava adorando também. Mical só percebeu porque ela estava ali para julgar, ela não estava para adorar, ela estava ali para assistir, ela não estava para cultuar. Quantas das vezes a gente já saiu do culto e falou assim, nossa, o louvor hoje não foi legal. Desculpa se o louvor não te agradou. O louvor era para Deus, não era para você. Precisamos ter essa mentalidade de que quando entramos na igreja, a adoração é para Ele, não é para nós. As canções que são entoadas não é para te agradar, é para agradar o Senhor. E quer saber qual é a adoração que agrada ao Senhor? Aquela que é feita em espírito e em verdade. O Senhor Jesus, conversando com a mulher samaritana na beira do poço, ela perguntou, Senhor, aonde iremos adorar? Aqui, nesse monte, naquele monte, aonde é que devemos adorar? Ele falou assim, olha, já chegou o tempo em que os adoradores me adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito e Ele se importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Meu querido, quer saber qual é a canção que agrada ao Senhor? Aquela que é cantada com verdade. Aquela que é cantada com espontaneidade, que vem da alma, que sai lá do fundo. Aquela que você fecha os olhos e você só vê Ele na tua frente. Ele não se importa com o seu timbre de voz. Se você é contralto, tenor, soprano. Se você é rouco, se você é afinado. Se você canta alto, se você canta baixo, se você sabe cantar bem ou não, Ele se importa se você está adorando em espírito e em verdade. É isso que Ele quer de você. Mas sabe o que acontece? Mical, ela se tornou uma mulher amarga. Porque se você for ver a história dela com Davi, foi uma história muito atribulada, uma história atribulenta, e eu não quero entrar nessa questão. Mas se você pegar a fundo a história de Mical, você vai ver que houve momentos terríveis na vida dela que marcou com muita tristeza a vida de Mical. Quando Saul estava perseguindo Davi, Davi foge da ira de Saul e ele entrega Mical, que já era sua esposa, dada em casamento para outro homem. Não deve ter sido fácil para ela. Davi leva anos para ir buscar Mical de volta. Talvez ela já tivesse até se acostumado com o outro esposo, e daí depois Davi traz ela de volta quando ele vira rei. Eu não quero entrar nessa questão, mas talvez as dores da vida, todo o sofrimento que aquela mulher passou, todas as decepções, as desilusões amorosas, as guerras dentro de casa, tudo o que aconteceu, a família dela tinha sido dizimada, trouxe tanta amargura que impediu dela não se alegrar com a presença do Senhor. A glória do Senhor está voltando para Jerusalém, só que ela só consegue se importar com o que Davi está fazendo. Ela não, em momento nenhum ela disse assim, glória seja dada ao nome do Senhor, porque a arca está voltando. Não, ela só se importou com o comportamento de Davi, porque o coração dela estava tão amargurado. Sabe, meu querido, o que o Senhor está dizendo nessa noite? Não deixe que o teu passado de dor te impeça de adorar o Senhor. Não permita que as dores, os sofrimentos traga a você uma amargura na tua vida, uma tristeza tão grande no seu coração, a ponto de que você não perceba a presença do Senhor, que você não se alegre, que você não tenha a alegria da salvação na tua vida. O Senhor está te convidando a voltar ao primeiro amor. O Senhor te convida essa noite a se entregar de corpo e alma, a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Sabe, toda dor, Ele é curada quando você adora. Quando você entrega o teu coração à presença do Senhor Jesus.
Ele te cura e Ele te liberta e Ele te transforma de uma forma tão sobrenatural. Outro exemplo disso é em 1 Samuel, quando Ana entra no templo para adorar o Senhor e ela começa a clamar a Deus. E o texto vai dizer que ela derramava a sua alma perante o Senhor. Naquele momento, Samuel olha para ela e fala assim: mulher, até quando estarás embriagada? Por que não aparta-te de ti o vinho? Ou seja, para de beber, você está bêbada, você está louca. Ela falou: não estou louca não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Você sabe, irmãos, o que é triste é saber que a gente vem tão arrebentado lá de fora, que existem almas que vai chegar neste lugar precisando de uma libertação, de uma cura espiritual. E talvez o teu olhar de julgamento vai impedir essa pessoa de se aproximar de Deus. Outro dia quando nós estávamos no outro salão, entrou um bêbado dentro da igreja e ele começou a glorificar o Senhor. E em algum momento eu pensei assim: meu Deus, ele vai fazer bagunça, vai atrapalhar o culto. Aí o Espírito Santo veio no meu coração e disse assim: você sabe por que eu trouxe ele aqui? Para me adorar. Você sabe por quê? Porque quando a gente não clama, as pedras clamam. Quando você não abre a tua boca para glorificar o Senhor, Deus traz um bêbado para te ensinar como é que faz, como é que se adora. Para abrir a boca, para glorificar o Senhor, mas sem adoração ele não fica. O Senhor vai levantar homens e mulheres que estão nas sarjetas, e Ele restitui, põe aqui dentro para mostrar para nós como é que faz, porque o Senhor, Ele é Deus. Muitas das vezes a pessoa tem 30 anos de crente, 40, 50, e não entendeu qual é a essência da adoração. Nunca se entregou, só se preocupa com o protocolo. Que hora que vai acabar o culto? Meu Deus, a irmã não para de falar. Está aqui sentado, mas está preocupado lá com o que deixou, se desligou a panela do feijão. Está preocupado com o dia de amanhã, entra com o coração cheio de outras coisas. Mas para você está suficiente porque você veio. Meu querido, Deus não quer que você venha aqui encher banco, que você venha aqui bater carteirinha, não. O Senhor quer que você entre neste lugar com o coração disposto a se derramar na presença dEle, com o coração disposto a entregar o teu melhor, porque quando você entender o que é adorar o Senhor em espírito e em verdade, Ele vai fazer algo sobrenatural. Davi tinha entendido o que era a essência da adoração, e a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era santo? Não. Porque ele reconhecia que ele era falho, pecador, mas ele amava a presença de Deus. Porque diante da presença do Senhor ele reconhecia que ele não era rei, ele não era nada, ele era apenas um adorador. E quando você entender o propósito pelo qual você foi criado, a tua vida vai passar a ter sentido, porque foi para adorar o Senhor que você foi criado. Então, meu querido, não perca essa chance, sabe? Como aquela canção que diz: uma chance igual a essa. Você não sabe se você vai ter o dia da manhã. Então adora, entrega a Ele o teu melhor. Eu te convido neste momento para louvar o Senhor de pé. De pé, feche os teus olhos, entregue a tua adoração, derrame o teu coração no altar do Senhor, porque Ele quer visitar a tua alma nessa noite. É uma noite fria, talvez você esteja aí sentindo frio, mas começa a glorificar o Senhor. Começa a adorar.
sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Toma sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Comece a agradecer porque ainda vai fazer infinitamente mais ainda. Vem o espírito de gratidão, o espírito de vontade, a presença do Senhor. Toma sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Toma sobre si o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde. Lance sobre mim o seu fardo que é pesado, e eu te aliviarei, e eu te aliviarei. Uma chance, Senhor, como essa de estar na tua presença, talvez não temos nunca mais. Recebe a adoração do teu povo, Senhor. Recebe a adoração do Senhor, nós te clamamos, Senhor. Te agradecendo por este culto desta noite. Te agradecendo pela vida de cada um que entrou neste lugar. Dizendo, Senhor, que tu és santo, que tu és soberano, Pai. Senhor, estamos com o coração preparado, Senhor, para o próximo. Que o Senhor venha, Senhor, nos dar, Senhor, do teu servo que for fazer o louvor, do teu servo que for trazer a mensagem, Senhor, teu Pai, de cada um que aqui se encontra, que a tua presença venha ser manifesta em nosso meio, que haja cura, libertação, Senhor, que haja uma batalha, Senhor, celestial, que os teus anjos estejam guerreando por nós, Senhor, nesta noite. Senhor, traga, Senhor, as almas que estão lá fora, Pai, sedentos, Senhor, pela tua presença, sedentos, Senhor, por mais de ti, Senhor, traga, Senhor, os teus filhos de longe, Senhor, em nome de Jesus, para te servir, para serem libertos, Pai, libertos para adorar, livres, Senhor, buscar uma mentalidade de adoração, Senhor, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Está encerrado o nome de Jesus. Amém.